O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje à tarde que os processos da Operação Lava Jato que envolvam o ex-presidente Lula devem ser enviados à Suprema Corte. Os ministros ainda vão julgar o mérito do caso para decidir o que deve permanecer sob investigação da Suprema Corte e o que deverá voltar à Justiça Federal do Paraná. O relator, ministro Teori Zavascki, defendeu a suspensão imediata dos efeitos da decisão do juiz Sérgio Moro, que quebrou o sigilo de conversas telefônicas entre o ex-presidente Lula e autoridades que têm prerrogativa de foro. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, disse que o magistrado de primeira instância perde a competência quando há registro de conversas envolvendo pessoas com foro privilegiado. E o que nós vimos nesses fatos, com a comoção que eles geraram, inclusive com a possibilidade de prova ilícita na conversa da senhora presidente da República captada com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, captada depois da decisão de encerramento da coleta e divulgada ao arrepio da Constituição e da lei, é algo absolutamente inaceitável num Estado democrático de direito. Ninguém no Estado democrático de direito está acima da lei. Ninguém. A presidente da República não está, os ministros não estão, os parlamentares não estão e os magistrados também não estão. O relator, ministro Teori Zavascki, também determinou a remessa ao STF dos procedimentos investigatórios que envolvem interceptações telefônicas feitas pela Polícia Federal, que registraram conversas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os ministros ainda vão decidir se as investigações serão ou não desmembradas. Cabe apenas ao Supremo Tribunal Federal e não a qualquer outro juízo decidir sobre a cisão das investigações envolvendo a autoridade com prerrogativa de foro na Corte, promovendo ele próprio deliberação a respeito do cabimento ou não dos contornos do referido desmembramento. Eu saliento isso porque aqui, como se viu, houve uma manifestação sobre a existência ou não de influência perante o próprio Supremo Tribunal Federal, por parte de ministros de Estado. No caso, matéria que evidentemente não é da alçada de juízes de primeiro grau. O relator foi seguido pela maioria e parcialmente pelos ministros Marco Aurélio e Luiz Fux. Os dois ministros discordaram em um ponto do voto do relator. O envio dos autos à Suprema Corte suspende as investigações da 13ª Vara de Curitiba com relação a todas as gravações telefônicas do ex-presidente Lula. A questão é que a maioria das pessoas interceptadas não tem direito à prerrogativa de foro. O meu único ponto de divergência é o sobrestamento de tudo. Eu entendo que não se deve sobrestar as ações em relação a imputados que não detêm prerrogativa de foro, porque as ações não são conexas, os fatos são completamente diferentes e não gerarão o processo simultâneo. Entendo que os procedimentos investigatórios que digam respeito a pessoas naturais que não gozam da prerrogativa de serem julgados pelo Supremo devem ficar no juízo da 13ª Vara. Não houve julgamento do mérito sobre a questão. O entendimento foi seguido pelos ministros para que a Corte, única responsável por essa avaliação, possa determinar o que deve ou não ser investigado aqui no STF. Nenhuma medida de caráter investigatório ou probatório pode ser levada a efeito por juízo incompetente, tendo em conta o foro privilegiado que compete, enfim, ser apreciado por esta Suprema Corte.